Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos o segundo bimestre, vamos iniciar com tudo aí, tá? Então, para hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o estudo da circunferência. Então, como vocês podem observar, vamos tomar com um ponto P de coordenadas x e y, tá? Coordenadas genéricas x e y e um ponto C de coordenadas A e B, tá? Então, nós temos, pela fórmula da distância entre pontos, vamos supor que nós temos uma circunferência em que o ponto C é o seu centro e o ponto P pertence a essa circunferência, como nós podemos observar. Então, neste caso, nós vamos ter o seguinte: pela fórmula da distância entre dois pontos, nós temos que a distância entre o ponto P e o ponto C é equivalente, né? É a mesma coisa que o raio dessa circunferência. E se nós escrevermos a fórmula da distância, como vocês estão observando, nós temos o seguinte, né? Raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x dos pontos, então x menos a ao quadrado, e do quadrado da diferença entre as coordenadas y dos pontos, então y menos b ao quadrado. Isso é igual ao raio. Elevando os dois lados ao quadrado, nós temos essa seguinte equação, né? R ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, uma circunferência, né, onde o seu centro é o ponto C de coordenadas AB e tem um raio R, ela tem esta equação, né? E essa equação é chamada de equação reduzida da circunferência. Bom, vamos ver alguns exemplos então. Dada essa circunferência, né, que a gente tem na imagem aí, o item A pergunta o seguinte: quais são as coordenadas do centro dessa circunferência e qual a medida do raio? Bom, se nós observarmos, né, no plano cartesiano, as coordenadas do centro são 2 e 1, 2 para x e 1 para y. E o raio é igual a 1, né? Por que o raio é igual a 1? Porque se a gente observar ali, o ponto C está alinhado com o 1 e a distância dele até o ponto X, até o eixo X, equivale ao raio, né? Que é uma unidade. E o item B diz assim: qual é a equação reduzida da circunferência? Então, pela equação geral, nós temos, né, que nós temos x menos o x do centro, que é 2 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 1, também elevado ao quadrado, é igual a o raio ao quadrado, mas como o raio é 1 ao quadrado, isso é igual a 1, certo? Pessoal, então, fiquem ligados nas atividades, façam as atividades, me enviem até o prazo aí, tá? Beijos e até a próxima aula.